Quais são as fases de um projeto estrutural? Quais são as fases de um projeto estrutural? Hã? Preliminar. Preliminar o quê? Concepção inicial. Não, de projeto, né? Não, antes disso. O arquitetônico. O arquitetônico, com o arquitetônico normal. A partir disso, o que a gente faz? Lançamento. Quem falou? Então. Lançamento. Eu já estou. Lançamento, esse é o termo certo, eu já tenho chamado, só para a gente dar um certo. Implementação, estou implementando a estrutura. Qual é o outro item que a gente. Qual é o outro passo que a gente faz? Qual é o outro passo? Ações. Carregamento. Carregamento, perfeito. Qual é o outro, gente? Oi? Hã? Análise. Qual é o outro passo? Qual é o outro? Chumbação e ligações. Oi? Chumbação e ligações. Chumbação e ligações. Mas esse eu acho que estaria embutido aqui, concorda? Pode ser, né? Antes do lançamento não teria um pré-dimensionamento ali? Depois. Pré-dimensionamento. O que mais? Então, de uma maneira, detalhamento. De uma maneira ou de outra, tá? A gente sabe quais são as fases do projeto e eu vou organizar agora de uma maneira, digamos, bem mais lógica, bem mais, digamos, elegante as fases de um projeto. Então a gente pode dizer o seguinte: fases de um projeto estrutural. A primeira fase, eu chamo ela de concepção. Concepção. E nessa concepção está embutido o quê? Está embutido a morfologia da estrutura, a morfologia, a forma da estrutura, que forma a gente vai dar para aquela estrutura, está envolvido. Então, o que? Uma morfologia, a modelagem da estrutura está envolvido até modelagem, o tal lançamento, né, a implementação, um pré-dimensionamento, um pré-carregamento, e a gente poderia dizer, bom, eu vou fazer uma pré-análise e um pré-dimensionamento. Pré-dimensionamento. Esse pré-dimensionamento tem a ver com aquelas continhas que a gente faz em cima da perna, assim. Em cima da perna, é só para a gente se situar aonde está pisando. Né? Faz uma continha rápida. A partir disso, né, a segunda fase é a fase de análise da estrutura, é onde se determinam os estados de tensões e os estados de deformações da estrutura. Ou seja, onde eu calculo solicitações e onde eu calculo flechas na minha estrutura. Depois, dimensionamento. Dimensionamento. Bom, eu dimensiono. Mas minha peça é um elemento de concreto armado. Bom, eu dimensiono o elemento de concreto armado. Não, a minha peça é uma peça em estrutura metálica. Bom, estrutura metálica, eu não faço dimensionamento. Eu digo que é dimensionamento, mas eu faço uma verificação. Então, eu proponho
eu proponho um determinado perfil e calculo, verifico se aquele perfil apresenta ou não boas condições de segurança. E quarto, vem a graficação. Graficação, ou seja, eu faço o projeto, aí a parte gráfica, eu faço o projeto e faço o detalhamento, se for o caso, estrutura de aço, estrutura de concreto, eu vou fazer o detalhamento. Existiria uma fase aqui intermediária que a gente poderia dizer otimização. Essa otimização se faz? Não sei. A gente é contratado para fazer um projeto, que dirá fazer duas, três tentativas. Mas já no próprio dimensionamento já se faz uma otimização. Então, digamos, essa fase aqui, ela estaria cumprida. Ela estaria cumprida. Então, vejam só. A concepção estrutural, morfologia, etc., cargas, lançamento da estrutura, carrego e pré-dimensiono, tenho uma ideia da estrutura. E essa ideia é para a gente recorrigir a modelagem, a forma da estrutura. Eu fiz uma viga, eu tenho uma treliça com 20 metros de vão, fiz uma altura de 1 metro de altura. Não passou bom, eu vou corrigir a forma dessa estrutura. Na fase de análise, essa análise é no curso de graduação que todos nós tiramos, a maioria das disciplinas na área de estruturas estão nessa fase de análise. E as estruturas isostáticas, estruturas hiperestáticas, análise matricial, e tudo isso que está em volta disso. Dimensionamento. Bom, fazendo uma relação com o curso de engenharia civil e também mecânica, né? É resistência dos materiais. Só que resistência dos materiais já vai mais aplicado e considerando normas que, digamos, nos dão caminhos para dimensionar. E a graficação são aquelas 2, 3, 4 primeiras disciplinas que a gente faz no curso de engenharia. E desenho. Na minha época eu tinha desenho à mão livre, né? Tinha desenho à mão livre, tinha desenho técnico, eram 2 semestres, e tinha geometria descritiva também, 2 semestres. Tá? Provavelmente, agora, os mais novos já têm alguma coisa com CAD, desenho automatizado, mas na época não se tinha. Bom, então veja, aqui que vem o porquê que eu estou comentando. A análise estrutural, ela é difícil, é trabalhosa, ela dá um trabalho federal, né? Se vai fazer à mão ou se é uma calculeira infernal. Existem programas computacionais que fazem isso aqui com rara perfeição. Qualquer programinha analisa uma estrutura. Dimensionamento. A gente vai ver dimensionamento de perfis formados a frio, perfis laminados. Eu vou incentivar que vocês criem pequenos programinhas, né? Os programas para dimensionar uma estrutura metálica cabem numa folha de papel escrito, uma linha, 2, 3, 30, 40 linhas, a gente dimensiona qualquer elemento de estrutura metálica. E a graficação? Então, aqui o computador faz, e aqui graficação, AutoCAD, ou outro programa tipo CAD, o computador também faz, ou nos auxilia a fazer. E a única parte que o computador não faz, e aí precisam da gente, e vão precisar a vida toda, é a concepção estrutural. A morfologia, a modelagem, a implementação, como é que eu carrego uma estrutura, que forma que eu dou, o que é mais adequado, regras de proporcionamento, etc. Por isso é fundamental, e essa foi a primeira aula que a gente teve. Não adianta nada a gente ter programa, manda vir um programa lá da onde? Da Rússia, um programa de análise da Coreia, manda vir não sei o que, e a gente não souber conceber uma estrutura, nem dá um passo à frente. Na primeira aula se teve isso aqui. E pior de tudo, gente, é uma barbada a gente ensinar a analisar estruturas. É mais fácil ainda
é ensinar dimensionamento. Graficação nem se fala, né? Graficação nem precisa ser engenheiro para graficar, um prático aprende Agora, é muito difícil ensinar concepção. É muito difícil, por quê? Porque a concepção é quase que uma tentativa e erro. A gente tenta, não deu certo, tenta de novo, não deu certo, e aos poucos, é cruel. A concepção, para conceber uma estrutura, precisa de experiência. E como é que eu vou ter experiência se vocês estão começando agora esse assunto? Né? É um nó. Então, assim, para mim, a gente tem que bater em cursos, não de graduação, quanto, e principalmente em pós-graduação, de concepção estrutural. Então, é por isso que hoje, a aula desse final de semana vai fazer, digamos assim, vai complementar a nossa primeira aula, vai complementar a aula, mais uma vez forçando, trabalhando essa concepção estrutural. De automação de projetos, bom, a gente vai ver a complementação disso, já viu numa primeira aula, vê agora na próxima aula, e hoje se retoma esse assunto de concepção. Para isso, eu convidei um colega meu, o Olídio Renato Volpato. Ele trabalha com estrutura metálica lá desde quando? 79? 77? Bom, então ele trabalha com estrutura metálica desde 77. Eu estou trazendo o Olídio, ele tem uma grande experiência, sem dúvida nenhuma, ele é um dos melhores projetistas do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, sem falsa, sem puxa-saquismo, sem nada. Pode ter, todo mundo conhece bons projetistas do mercado. Ele consegue aliar duas coisas que são fundamentais. Primeiro, ele é talentoso no desenho. E segundo, ele tem um grande conhecimento técnico, né? Basta dizer que ele foi meu aluno. Então, assim, ele vai... Nós preparamos, o nós eu estou me querendo me incluir para me engrandecer. Então, ele preparou a aula, a gente trocou algumas conversas, algumas ideias, né? Então, estamos recebendo o Olídio aqui.